Fala turma, muito bom dia, passando aqui para desejar uma excelente segunda-feira para você, uma excelente semana. Vamos começar mais um Café com Caioba, meu quadro de análise aqui de futebol aqui no YouTube. Me diz aí, como é que foi o seu final de semana? Comenta aqui, quero saber se você lucrou, se as minhas análises que eu deixei pro Brasileirão te ajudou ou o que é que aconteceu aí. Me conta aqui e bora pra cima. Olha só, nessa segunda-feira nós temos o jogo mais interessante do dia, que é o jogo do Bahia e Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Nós temos 3 joguinhos da Série B, Novo Horizontino, Criciúma, Amazonas e Avaí, Remo e Curitiba. Nós temos Série A italiana, que tem Torino e Udinese, 7h30 da manhã de uma segunda-feira. Que estranho, hein? Cagliari e Fiorentina, 10 da manhã. 1h nós temos Genoa e Lazio. E às 15h45 nós temos Parma e Juventus. Nós temos um joguinho aqui na Holanda e Liga Saudita, né? Al Hilal e Al-Shabaab, Al Ittihad e Al Ittifaq. E ainda tem Girona e Real Betis e Tottenham e Nottingham Forest. É uma segunda-feira bem movimentada, né? Porque a gente costuma, geralmente tem 3 joguinhos, 2 joguinhos, mas hoje nós temos aqui ó, competições interessantes. Ainda tem aqui ó, a Argentina, mas hoje eu vou deixar de fora a Argentina da nossa grade. Vamos lá, vamos começar aqui pela Liga Saudita, né? Que são os primeiros jogos. Esses jogos aqui do Torino e do Cagliari não devo fazer nada. Vou começar pela Liga Saudita aqui às 12h55. Nós temos o Al Hilal com 61 pontos, tá? E o Al-Shabaab aqui com 50 pontos. O Al Hilal ainda tem chance de alcançar o Al Ittihad. Não sei se tem confronto direto ainda entre as duas equipes, acredito que não. Mas vamos pegar aqui o Al-Shabaab como visitante. Nós temos um 2x2 com o Al-Tal, um 2x1 no Al-Raid. Aí empatou com o Al-Nassr 2x2. Perdeu para o Al Ittihad em 3x2. Você pode observar aqui que o ambas marcam é muito frequente nos jogos do Al Ittihad, ou do Al-Shabaab, perdão, né? Com o Al Ittihad, com o Al-Nassr, com o Raid, com o Al-Tal. Cara, a pronúncia desses times aqui é muito bizarra. Vamos ver o confronto direto entre as duas equipes, antes de ver a parte do Al-Hilal. 5x1 Al-Hilal, 2x2, 5x0 Al-Hilal, 1x1, 1x1, 3x0, 3x1, 2x0, 4x3, 2x1. Você pode observar que é um jogo muito interessante para gols, né? Para ambas marcam, para over 2,5. Vamos ver o Al-Hilal jogando em casa. 5x1 no Al-Kholoud, 3x2 tomou 3x2 do Al-Ahly. Aqui é na Liga dos Campeões da Ásia, deu um 4x0. 3x1 perdeu para o Al-Nassr e 3x0 no Al-Khaled. Vamos ver aqui outros dados interessantes. Ó, no campeonato, o Al-Hilal tem uma média de 3,29 gols marcados em casa e uma média de 1 gol sofrido por jogo. Dá uma média de 4,36 gols em seus jogos em casa, cara. Que loucura, muitos gols. Já o Al-Shabaab tem uma média de 1,62 gols marcados e sofre 1,23, tem uma média total de 2,85. O over 1,5 bateu em 100% dos jogos do Al-Hilal em casa. Em 86% dos jogos, o over 2,5 bateu do Al-Hilal em casa. E o 3,5 bateu somente em 29%. Mas aí você tem aqui, em 77% dos jogos bateu o 1,5 no Al-Shabaab. E em 62% dos jogos bateu o 2,5. Cara, devido todo o histórico do confronto direto, os últimos jogos do Al-Hilal em casa e os últimos jogos do Al-Shabaab como visitante, e essa equipe do Al-Shabaab, apesar de não ser uma das grandes SAFs de lá, acredito que nem seja uma SAF, talvez seja um clube mais compacto mesmo, eles costumam complicar a vida deles, então eu gosto aqui de trabalhar mesmo, ambas as equipes marcam, tá com a de 1,50, a gente pode pegar uma cotação um pouco maior no ao vivo, e o over 2,5 gols, que tá com a de 1,30, a gente pode pegar uma cotação maior no ao vivo, ou fazer uma duplinha. Gosto dessas duas possibilidades, tá, para esse jogo do Al-Hilal, acho interessante. O Al Ittihad com odd de 1,42, pega o Al Ittifaq, e a gente vai ver aqui o que a gente pode buscar. O Al Ittihad ele precisa vencer para abrir uma diferença aí muito grande pro Al-Hilal e quem sabe até sacramentar seu título, né? Abrindo aí, quem sabe aí, se vencer ele pode abrir 7 pontos, né? Mas se o Al-Hilal vencer fica só 4. Eu não sei se tem confronto direto entre as duas equipes ainda, eu vou dar uma pesquisada depois, mas é um jogo muito interessante aqui para a equipe do Al Ittihad. Nos últimos jogos do Al Ittifaq, como visitante, olha, empate 1x1, venceu o Al Urubá, aí perdeu pro Duhok. Acho que aqui é alguma coisa diferente, alguma competição diferente. Perdeu os 2 jogos pro Duhok e empatou em 1x1 novamente com o Al-Qadisiyah. Né? No confronto direto, Al Ittihad venceu de 1x0, perdeu por 2x1, 2x0 Al Ittifaq, 3x2. Cara, se você observar, é até difícil de ver. Al Ittihad e Al Ittifaq é quase a mesma coisa, até confundido. Mas vamos lá. Vitória do Al Ittihad, vitória do Al Ittifaq, vitória do Al Ittifaq, vitória do Al Ittihad, vitória do Al Ittihad. Empate, Al Ittihad, empate, Al Ittifaq, Al Ittihad de novo. Os últimos jogos do Al Ittihad em casa, muito forte a equipe em casa. 4x1, 1x1, 2x1, 3x2 e 2x0. Ó, pela necessidade do Al Ittihad, que venceu aqui, ó, 93% dos jogos em casa, a gente dá para buscar uma vitória do Al Ittihad um pouco mais tarde, tá? Vou até marcar aqui com a vitória do Al Ittihad. E quem sabe aqui, vamos ver a média de gols. Quem sabe buscar esse over 1,5, deixa eu ver a cotação.
Dá pra te buscar no ao vivo, né? Se o site só for tardio. Ou quem sabe esse over 2,5. Gosto dessas operações aí nesse joguinho de hoje. Achei interessante a gente buscar até essa vitória do Al-Ittihad tardia. Um pouco mais tardia a cotação maior, porque o Al-Ittihad venceu 93% dos jogos em casa, cara. Não perdeu nenhum jogo em casa. É bizarro. Marcou gols com muita frequência, mas sofre também, é por isso que pode trabalhar as linhas de gols. Deixa eu marcar aqui o jogo do Al-Hilal como gols também, que eu havia esquecido de marcar. E bora para a próxima. Esse jogo do AZ não vamos comentar nada. Vamos partir aqui para o Tottenham, às 16 horas. Tottenham e Nottingham Forest. O Tottenham que tá focado mais aí na Liga Europa. Na verdade, o Tottenham passou da Liga Europa. O Tottenham tá focado na Liga Europa. Não cai, também não vai para lugar nenhum. Então é um jogo que é muito mais interessante até pro Nottingham, que ele tá brigando por uma vaga na Liga dos Campeões aqui, ó. Se vencer, vai a 60. Ultrapassa todo mundo aqui e fica atrás do Arsenal em terceiro colocado. Então esse jogo aqui é muito interessante, muito mais para a equipe do Nottingham Forest, ó. O Tottenham não tem chance de cair. Essa equipe aqui, todos esses três aqui estão praticamente rebaixados. 37 pontos, eu acredito que esse jogo aqui é de muito mais interesse do Nottingham. Vamos pegar o último jogo do Nottingham como visitante. Nós temos aí 2-1, perdeu pro Fulham. Aqui certamente foi pênalti, alguma coisa assim, mas 4-3, não, pênalti não. Foi isso mesmo, 4-3, que foi na Premier League. 4-2 no Ipswich, 4-3 com o Brighton e 2-1. Cara, jogos bem over do Nottingham como visitante, né? Vamos pegar aqui os últimos jogos do Tottenham em casa. 1-0 tomou 1-0 do City, empatou em 2-2 com o Bournemouth. Aqui na Europa League venceu o AZ de 3-1 e pegou o Southampton, venceu de 3-1 e também depois empatou com o Frankfurt de... Deixa eu ver aqui se ele realmente passou do Frankfurt. No confronto direto, 1-0, vamos pegar de baixo para cima. 3-1 Tottenham, 2-0 Tottenham, 2-0 Nottingham, 3-1 Tottenham, 2-0 Tottenham, 3-1 Tottenham e 1-0 Nottingham. Você pode perceber, né, que o Nottingham tem feito uma boa temporada somente agora. Era praticamente uma hegemonia, né? Você vê aqui diversas vitórias do Tottenham e agora duas na verdade, do Nottingham. É praticamente um pai, né? Mas nesse jogo aqui eu não trabalhei nada a favor do Tottenham. O Tottenham aqui só venceu 38% dos jogos, só marcou na primeiro em 44%. O Nottingham sai na frente de 69% dos jogos, venceu mais fora de casa, sofreu menos gols como visitante, marcou com a frequência menor, mas é quase parelho. O Nottingham aqui, cara, o Nottingham marcou tem uma média, né, de 1,69 gols marcados e uma média de 1,69 gols sofridos. Cara, nesse jogo aqui, eu não duvido de 2,5, cotação 1,61, já começa com uma boa cotação no pré-live. E o que eu gosto de trabalhar aqui é algo a favor do Nottingham. Quem sabe é um empate anula Nottingham, e a minha melhor oportunidade é o GoPro, né? Um golzinho do Nottingham me agrada e muito, beleza? Nesse joguinho aqui, mas eu não duvido de um over 2,5 gols, que bateu aqui, ó, em 69% dos jogos do Nottingham como visitante, e em 75% dos jogos do Tottenham como mandante. Um golzinho no primeiro tempo, porque esse jogo aqui é pra gols, cara. Escolhe seu método aí e vai trabalhar, eu gosto muito. Gosto também de buscar aqui um golzinho do Nottingham. Eu não duvido também de ambas marcam, tá? Tá na cotação de 50, você pode esperar uma cotação maior aí. Não duvido também de ambas marcam. Às 16 horas também na Europa, na Espanha agora, nós temos a disputa aqui entre Girona e Real Betis. O Real Betis aqui que tá brigando por uma vaga na Champions, ó, 48 pontos. Se vencer vai a 49, 50, 51, igual ao Villarreal aqui. Mas o Real Betis também tá na Conference League, chegando nas fases finais. Já o Girona tá em uma situação delicada aqui, ó, porque o Alavés tem 30, se vencer vai a 33, eles têm 34. Cara, o Girona tá quase sendo rebaixado. Que loucura, que é uma SAF do Grupo City, que fez uma boa temporada no passado, mas esse ano não vem muito bem. Vamos pegar aqui os últimos jogos do Betis como visitante. Venceu o Guimarães na Conferência League de 4-0. Venceu o Leganés de 3-2. Empatou com o Barcelona, empatou com o Jadjalona aqui. Já tinha feito um bom resultado em casa. Boa sequência do Betis como visitante, hein? Vamos pegar aqui o Girona em casa. Perdeu pro Getafe. Empatou com o Celta Vigo, empatou com o Valência e perdeu pro Alavés. Cara, tá uma fase esse Girona, hein, velho? Se você pegar aqui, bora lá, 2-1. Bora lá, pegar 2-1, 2-2, 1-0, 1-0, 3-2, 2-1, 2-1, 1-1, 3-2, 1-1. Se você observar, ambas marcam no confronto direto entre as duas equipes, bate com muita frequência, né? Somente em dois jogos não bateu. Dos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em 8, bateu em 8. Já salva esse número aí. Vamos pegar mais dados aqui. Ó, o Real Betis sofre com muita frequência fora de casa, tá? Não marca tanto assim, mas marcou em 67% dos jogos. O Girona marca mais, mas sofre aí também uma frequência interessante. O Girona tem uma média de 1,6 gols marcados e sofre 1,4.
O Real Betis sofre 1,40 e tem uma média de 1,13. O over 1,5 bateu em 80% dos jogos do Girona em casa e em 73% dos jogos do Betis fora. O over 2,5 bate muito mais aqui em jogos do Girona do que do Betis. E o que eu gosto aqui bastante de trabalhar, velho, é esse ambas marcam, que bateu em 60% dos jogos de ambas as equipes. 1,75, vejo o valor, gosto desse ambas marcam, tá? E também uma mais tranquila, né? É um over 1,5 na de 1,30, me agrada bastante também, então vou marcar esse joguinho aqui para gols. Ambas marcam e over 1,5 me agrada bastante. Parma e Juventus na Itália. Vamos ver aqui como é que tá a situação de cada equipe. Juventus brigando por uma vaga na Champions. O Bolonha, no momento que eu tô gravando esse vídeo, no domingo, o Bolonha vai jogar com a Inter, então não sei o resultado. Se vencer a Inter, é uma coisa que é muito difícil. Vai para 60 pontos, já bota aqui a Juventus para fora, então fica de olho no resultado do jogo do Bolonha contra a Inter. Vamos ver aqui como é que tá a Juventus nos últimos jogos como visitante. Perdeu pro PSV 3-1, ganhou do Cagliari de 1-0, tomou 3 da Fiorentina, empatou com a Roma. Então, tomou gols em quase todos os jogos. Pega essa visão. A Parma, 3-1 pro Lecce, 1-0 para Roma, 2-0 Parma, 2-2, 2-2. Marcou e sofreu com muita frequência. Nos últimos jogos, últimos 10 jogos, 7-0 Juventus, 1-0, 1-0 Parma, 2-1 Juventus, 3-3, 1-0, 2-1 Juventus, 4-0 Juventus, 3-1 Juventus e 2-2, perdão. 2-2. Vamos ver aqui os outros detalhes, né? Olha só. Marca com muita frequência. Ó, se você observar aqui, marcou em 87% dos jogos em casa. Sofreu com muita frequência, 94% dos jogos em casa. Já a Juventus sofre com pouca frequência, sofreu em 60%, não é tão alto assim. E marca com a frequência também interessante de 20%, de 80% dos jogos. Então, se você observar aqui, tem uma média de 1,5 gols marcados em casa o Parma e sofre 1,69. E a Juventus marca 1,47 e sofre 1 gol por jogo. Um gol over 1,5 aqui me agrada bastante. Eu bati em 88% dos jogos do Parma e em 80% dos jogos da Juventus. Vamos ver qual é a rotação? 1,30. Se você fizer uma dupla Girona e Parma, vai dar uma odd aí quase 1,80. Interessante, hein? Eu gosto desse over 1,5 aqui, jogo dessas duas equipes. Gostei muito, né? Analisando esses dados com vocês, ficou interessante para mim. Genoa e Lazio que foi eliminado da Liga Europa, né? Pela equipe do Bodo Glimt e agora tem que buscar uma vaga na Champions, direto aqui pela Série A italiana. A Genoa na meio da tabela não sobe, não cai, não faz mais nada. Lazio, se vencer, vai 59, sobe algumas casinhas aqui, né? Vai entrar nesse bolo da Juventus. Vamos pegar os últimos jogos da Lazio como visitante. 2-1 no Milan, 2-1 no Pilsen, tomou 5 do Bolonha, meteu 1-0 na Atalanta e perdeu pro Bodo Glimt de 2-0. Já o Genoa em casa, 2-0, 1-1, 2-1 e 1-0. Não vi na sequência ruim, não. Vi na sequência muito boa, diga-se de passagem. Últimos confrontos direto: 3-2 Lazio, 1-1, 4-3, 3-1 Lazio, 4-1, 4-1 Genoa, 1-0, 1-0, 1-0 e 3-0. A Genoa vem sem marcar aí nos últimos 4 jogos para a Lazio. A Genoa não conseguiu marcar nenhum golzinho, ó. Interessante. Vamos para cá. Em casa, não sofre tantos gols assim, tá? Uma média aí de 69% dos jogos sofreu um golzinho. Não é tão alto assim. Na mesma frequência, a Lazio marcam e sofrem na mesma frequência, né? Ambas marcam mais de 50% dos jogos. O over no e-mail, 75, 69. Não tem um método para trabalhar assim tão baixo. Cara, esse jogo aqui pode ser um bom para over no e-mail, mas eu te indico fazer isso aqui ao vivo, velho. Olha a cotação do e-mail, 1,44, até alto. Esse jogo aqui é pra gente trabalhar ao vivo. Eu vou levar pro ao vivo, tá? De como você levar pro ao vivo. Talvez tenha algum valorzinho que nada. Nem tem. Talvez aqui, ó, na empate nova do Lazio, alguma coisa assim, porque a Lazio precisa mais desse jogo. Agindo alguns jogos já seguidos com a Lazio, que não marca um golzinho, mas eu prefiro levar esse jogo pro ao vivo e quem sabe aí trabalhar um over limit, tá? O over limit aí me agrada bastante. Série B, eu vou levar todos esses jogos aqui pro ao vivo. E eu vou comentar agora pra gente fechar o jogo mais importante do dia, né? Que é brasileiro aqui, Bahia. Bahia começou o campeonato meio mal, né? São 4 jogos, 3 empates e 1 derrota. Acabou perdendo 3-0 pro Cruzeiro, tomou uma balaiada lá no Mineirão. O Ceará começou muito bem, são 4 jogos, 2 empates, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Se a gente pega aqui os últimos jogos do Ceará como visitante, ganhou do Fortaleza, aí perdeu pro Bahia 3-2, empatou com o Bragantino e sofreu do Juventude aqui 2-1. São jogos bons para gols, né? A gente pega aqui os confrontos diretos. 3-1 Bahia, 1-0 Ceará, 2-0 Ceará, 2-0 Ceará, 1-0 Ceará, 6-3 Bahia, 2-1 Bahia, 1-1, 2-1 e 3-2. Se você observar os últimos jogos aqui, ó, tem sido interessante o ambas marcas. 1, 2, 3, 4, 5. Nos últimos 5 confrontos diretos, dentro e fora de casa, o ambas marcas bateu.
Aí se você vir pra cá, último jogo do Bahia em casa, 2x0, 3x2, 1x1, 1x1 e 1x1. O Bahia não vem muito bem em casa, são 3 empates seguidos, 3 empates sofrendo gols. Se a gente pegar aqui agora, ó, não temos um dado, vou pegar os últimos 10 jogos que no campeonato a gente não tem dado o suficiente. O Bahia marcou em todos os jogos, sofreu em 60% dos jogos. O Ceará marca bem em 80% dos jogos e sofreu também na mesma frequência que o Bahia sofre. O Bahia tem uma média de 2 gols marcados em casa, sofre quase 1. E o Ceará tem uma média de 1,50. Ó, pelo histórico recente das duas equipes, eu gosto de trabalhar aqui. Esse ambas marcam, me agrada, na odd de 2,10. Odd interessante, odd de valor, tá? Me agrada bastante. Eu gosto de trabalhar aqui um golzinho do Bahia. O Bahia para marcar um golzinho. E gosto também de trabalhar aqui pela necessidade do Bahia, o empate anula do Bahia. Belezinha, turma? Então é isso. Que Deus abençoe a nossa segunda-feira, que Deus abençoe a nossa semana, que seja uma semana próspera e recheada de greens. Vamos pra cima, comenta aqui o que, é que você achou do canal, né? Que você tenha curtido aí o quadro de análise aí, Café com Caioba, fala pra mim e vamos pra cima. Muito provavelmente estarei presente nesse jogo do Bahia, lá na Fonte Nova. Então já corre lá pro meu Instagram, caiotips.s, pra ver os bastidores, ver como é que tá funcionando, ver se eu vou fazer alguma aposta ao vivo, pra live também, beleza? Tamo junto e bora pra cima.